Vamos iniciar mais um Contabilidade e Empreendedorismo. Estamos no tempo de enviar a declaração do imposto de renda, o famoso leão, que muitos temem. Hoje nós vamos falar um pouco da documentação necessária para a elaboração da declaração do imposto de renda agora neste ano de 2023. Para falar sobre este tema, nós temos aqui um convidado, José Gilmar, que é contador, professor, conselheiro no CRC Goiás, e também diretor no Sescom Goiás. Seja muito bem-vindo, José Gilmar. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O tema é um tema super importante. O imposto de renda é uma devoção brasileira, é um ato de cidadania que todo brasileiro deveria ter como uma situação ímpar na sua vida econômica, financeira. É muito importante o imposto de renda, Fernanda. Eu concordo com você. Apesar de ser temido por alguns, é de suma importância na vida de cada contribuinte. Eu ouvi até um comparativo aqui feito pela Sucena, nossa grande presidente, representante no conselho, falando que é um momento de até reflexão, não é, José Gilmar? Vamos fazer um balanço da situação dessa pessoa, não é isso? Correto. O brasileiro, por paixão ou por medo, todo ano ele tem medo de fazer a declaração de imposto de renda. Para o brasileiro é um sofrimento. Veja bem, para o brasileiro é um sofrimento. Para os países desenvolvidos é um fator de cidadania. Todo mundo gosta de fazer o imposto de renda. E em alguns países, Fernanda, o imposto de renda ele é até feito pelo próprio Estado, como o Canadá, os Estados Unidos. E o Brasil não. O brasileiro ele tem medo porque é uma tributação sem igual. Por exemplo, o imposto de renda ele não tem cor, ele não tem religião, ele não tem altura, ele não tem se é rico ou se é pobre. Todos são iguais porque a tributação é igual para todos os brasileiros. Entendo. E falando aí sobre os documentos necessários, o que essa pessoa que está se organizando, José Gilmar, precisa trazer consigo para realizar a sua declaração? Olha, preliminarmente, o imposto de renda ele vai ser sucesso quando o contribuinte se organizar durante o ano. Por exemplo, primeiro, 5 documentos básicos para o imposto de renda. Primeiro, a organização documental de quanto ele ganhou, de quanto ele gastou, ou seja, o imposto de renda é um balanço que o contribuinte faz para o Estado brasileiro. Documento necessário. Primeiro, rendimento geral de quanto ele ganhou no exercício de 2022. Primeira coisa, tirar esse documento. Esse documento, ele advém de um outro documento chamado de DIRF, que é aquela relação que as pessoas jurídicas têm que entregar à Receita Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano, dizendo quantos contribuintes, a vida dele em aspecto financeiro. Por exemplo, quanto ele ganhou do total, quanto ele pagou de INSS, quanto ele pagou de Previdência, quanto ele tem, qual é o valor salarial de férias e as retenções do imposto de renda. Esse é o documento básico. Depois desse documento, que é o fator rendimento, outro documento importante, que é o número 2, rendimento financeiro, que é o extrato bancário da conta financeira dele, da conta corrente, da poupança e outras aplicações com o resultado de 31 de dezembro de cada ano. Terceiro documento, relação de bens e direitos que ele adquiriu em 2022. Se for o imóvel, levar a escritura do imóvel. Ou se for qualquer outro documento, compra e venda de um veículo ou de outro bem, levar o documento para o seu contador de confiança. Quarto, colocar no seu controle que esse documento deve ser importantíssimo, que são as despesas dedutíveis. A despesa é muito importante. Que despesas são essas? Despesa com plano de saúde, despesa com educação, despesa com dependentes, despesa de serviços médicos e outras despesas inerentes à prestação de conta do imposto de renda. É muito comum as pessoas levarem
uma cesta de documentos que não tem nada a ver com o imposto de renda, como, por exemplo, IPTU, taxa de condomínio, taxa anual da sua categoria profissional e outras situações, como, por exemplo, uma declaração que ele faz curso de inglês ou francês. Só vale curso da língua portuguesa. Muito bem. E é importante, né, salientar que essas despesas elas vão colaborar aí com o cálculo desse imposto, né? Super importante a sua colocação. Por exemplo, como eu falei, como é um balanço econômico e financeiro da sua vida junto à Receita Federal, lá você vai lançar o quantum que você ganhou durante o ano e vai deduzir as despesas dedutíveis, como, por exemplo, plano de saúde, despesa com os filhos. E lembrando que essa despesa tem mais de 5 anos que não são corrigidos a tabela. Portanto, a partir até 2022, quem ganha 1.903,98 já vai partir para a tabela de pagar imposto de renda. Então, esse ano nós temos aqui em Goiás uma aproximação de declaração de renda a ser entregue de 1.200.000 contribuintes. Por quê? Porque não houve a correção e o importante é o quê? Levar para o seu contador de confiança para ele fazer essa triagem documental para que você não tenha problema junto ao leão lá na Receita Federal do Brasil. É verdade. Sabe, José Gilmar, nós vivemos muito essa rotina, né, lá no nosso escritório, recebemos lá muitas vezes o contribuinte sem essa organização documental, né? O que faz com que muitas vezes a declaração seja elaborada de forma incompleta. E aí nós concluímos, né, a declaração, enviamos, né, ao fisco e foi feito um cálculo com base na documentação apresentada. Passado um mês, o contribuinte retorna: nossa, encontrei esse recibo aqui do médico particular que eu paguei, R$ 2.000 de despesa dedutível. Aí ele quer que a gente entre com aquele documento fazendo uma retificação. Primeiro, é um retrabalho. Segundo, nós podemos ter feito a opção indevida de cálculo para aquele imposto, né, no modo completo ou no simplificado. E após o prazo de envio da declaração, infelizmente, nós não vamos poder alterar o regime do cálculo, não é mesmo? Exatamente. Então, é um aspecto muito importante, porque a grande imbróglio do imposto de renda, como já falado, é justamente a organização documental. É importante que o contribuinte não sofra para fazer o imposto de renda. Por quê? Se organizando tempestivamente até o final de janeiro. No final de janeiro, as empresas já fizeram o fechamento das suas folhas de pagamento, os médicos já têm a conclusão do seu fechamento das suas despesas, os planos de saúde praticamente já estão disponíveis por necessidades. Então, é importante você obedecer essa regra. No caso de uma retificação, como falado, Fernanda, é trabalhoso para o contador. E também tem uma ressalva importante, que você não pode alterar o modelo do seu imposto de renda ao passar um mês após a entrega. Passou um mês, você não pode alterar mais o modelo. E muitas vezes a pessoa poderia ter feito a sua declaração no modelo completo e como ele não trouxe praticamente documento, o contador fez a análise documental e optou pela entrega do modelo simplificado. Exatamente. E aí já vai causar um prejuízo enorme para ele, porque mesmo se ele trouxer um documento de despesa dedutível, uma operação, ou esqueceu de pegar um documento do plano de saúde, não adianta mais, porque no plano simplificado não há como ele utilizar esse documento. E aí ele fica no prejuízo e, na maioria das vezes, vai até culpar, né, o contador, porque foi feito de uma forma inadequada. É verdade. Então, a orientação, guarde aí mensalmente na sua pastinha imposto de renda, né, mês a mês, para que, ao final do ano, você já tenha toda essa documentação devidamente organizada, evitando o recolhimento do imposto, né, além do que seria o cálculo, apresentando aí a sua documentação idônea, né, com as despesas dedutíveis, né? Certíssima a sua colocação e, mais uma vez, a gente faz um apelo a todos os contribuintes brasileiros e goianos para que
prestem muito atenção na organização documental. Não adianta você levar os documentos que não são parte do imposto de renda. E é muito comum também o contribuinte reclamar, Fernando, do quantum pago, por exemplo, no salário de educação. Quem faz medicina, por exemplo, tem uma média mensal de 8 mil de mensalidade. No final do ano, vai daí praticamente mais de 50 mil. E ele fica questionando por que não é dedutível 50 mil. Porque tem uma regra que só vale R$ 3.561,50. Não adianta ficar muito preocupado com a quantidade, porque o próprio sistema já elimina isso aí. Então, são fatores que você deve observar para evitar que amanhã e depois você venha cair na malha. Outro aspecto importante, não pegue documento que não seja fidedigno. Acabou a história de você comprar documento. Não existe mais isso. Tudo agora está dentro do contexto digital. Se você fez uma consulta médica, o médico tem que lhe dar um recibo daquilo que ele também informou à Receita Federal. Com isso, você vai evitar a malha fiscal, que é muito doloroso para quem faz e para nós contadores, que também nós sofremos juntamente com você. É verdade. E um ponto muito positivo são, agora o que nós temos, que são as declarações pré-preenchidas, né? Já trazer lá pela senha Gov ou pelo certificado digital as informações completas aí das fontes pagadoras, né? As informações para fim de imposto de renda das redes bancárias, né? É fantástico, né? Exato. Provavelmente, como eu já falei, em alguns países desenvolvidos, a declaração do imposto de renda quem faz é o próprio Estado. E aqui nós estamos percebendo que a Receita Federal está no caminho de chegar a esse nível. Provavelmente, nesse momento, nós estamos numa situação de construção da declaração pré-preenchida e provavelmente daqui uns 3 ou 4 anos, a declaração já vem praticamente pronta. O contador e o contribuinte vai só conferir e autorizar a sua remessa à Receita Federal. Vai ser uma maravilha para todos os contribuintes e para nós contadores. Sem dúvida, né? Vamos só emitir o DARF para pagamento ou informar a conta para restituição. É Exatamente. evolução, né? É evolução e é uma coisa importante, né? Porque como a estrutura do sistema digital está muito dinâmica, né? Hoje, por exemplo, esse ano, quem vai fazer a sistemática da correção, né, é a inteligência artificial, ou seja, é um robô, né? Aí não tem erro, né, José Gilmar? Então, um recado para você que está nos assistindo. Estamos aí no mês de março, seguindo agora já para abril. Nós temos até o final de maio para transmitir as declarações. Não deixe para a última hora. Procure um profissional contábil, né, da sua confiança para ser devidamente orientado e estar entregando a sua declaração dentro do tempo hábil. Quero agradecer imensamente a sua participação, José Gilmar. Muito obrigada por ter aí somado conosco com as informações a respeito dos documentos necessários para que o contribuinte elabore a sua declaração do imposto de renda. Fernando, eu agradeço muito o convite e em nome do CRC, em nome da presidente Suciana Rummel, agradecemos o convite e estamos sempre à ordem de vocês para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.